A Primeira Guerra Mundial. Pause de 5 segundos. Um conflito global de uma escala nunca antes vista. Desde as verdes colinas de França às áridas planícies da Europa de Leste, milhões de soldados lutaram num turbilhão de violência e destruição, e inúmeras vidas foram perdidas. O mundo nunca tinha testemunhado tal derramamento de sangue e devastação. Nada de Novo no Fronte foi publicado em 1929 e espalhou-se pelo mundo como um rastilho de pólvora, conquistando prêmios prestigiados. O romance de Éric Maria Remarque conquistou os corações dos leitores em todo o mundo, graças à sua descrição realista e comovente da Primeira Guerra Mundial. O que distinguiu este romance desde o início foi o facto de não retratar a guerra como uma história heróica de vitória, mas sim da perspectiva de soldados comuns a experienciar a realidade brutal das trincheiras. Esta descrição realista da guerra gerou muita controvérsia. Ao contrário de muitas outras obras, Remarque não evitou a verdade crua da linha da frente. Ele descreveu abertamente as condições aterradoras, a ameaça constante e a morte de camaradas. Esta abordagem chocou muitos leitores e desencadeou um debate aceso sobre a verdadeira natureza da guerra. As descrições literais da violência, a crítica ao nacionalismo e o foco no impacto psicológico da guerra desafiaram a imagem tradicional da guerra como algo heróico e glorioso. Remarque mostrou que a guerra não é uma vitória gloriosa, mas sim uma experiência traumática que deixa cicatrizes profundas em todos os envolvidos. As cenas gráficas de violência e as descrições de traumas físicos e psicológicos tornavam o livro difícil de digerir, mas ao mesmo tempo realçavam a importância de recordar os horrores da guerra. A ênfase nos efeitos psicológicos da guerra foi revolucionária para a época. Os soldados do livro apresentavam sintomas do que hoje chamamos de perturbação de estresse pós-traumático, PSPT, uma condição que não era totalmente compreendida na altura. Remarque retratou de forma comovente a condição psicológica dos soldados, o seu desespero e a perda de fé naqueles que iniciaram a guerra. Esta perspectiva contribuiu para uma mudança de atitude em relação aos veteranos de guerra e para a compreensão de que estes precisavam de apoio e ajuda. Remarque, sendo ele próprio um veterano alemão, baseou-se nos seus próprios traumas profundos para apresentar uma perspectiva raramente vista na literatura. Uma perspectiva que destacava a humanidade partilhada pelos soldados de ambos os lados do conflito. Ele conseguiu capturar autenticamente as realidades da vida nas trincheiras, o medo, a esperança e a camaradagem que surgia mesmo nos momentos mais sombrios. A sua obra contribuiu para a compreensão de que os soldados, independentemente da sua nacionalidade, partilhavam experiências e emoções semelhantes. Remarque enfatizou a humanidade partilhada pelos soldados de ambos os lados da frente. Ele mostrou que, fossem alemães, franceses, britânicos ou de qualquer outra nacionalidade, todos eram seres humanos a lidar com os horrores da guerra. Mesmo em meio à violência, havia momentos de camaradagem, compaixão e até respeito entre inimigos, que transcendiam as ordens dos superiores. Esta humanidade partilhada foi um tema importante do livro, relembrando os leitores de que, apesar da brutalidade da guerra, os indivíduos podem encontrar formas de se conectarem, unirem-se e compreenderem-se, mesmo através das trincheiras. Fiquem conosco para mais conteúdos exclusivos. Para compreender verdadeiramente o poder e a autenticidade de Nada de Novo no Fronte, precisamos de examinar a vida do próprio autor, Éric Maria Remarque. Remarque nasceu na Alemanha em 1898 e cresceu sob a sombra da guerra. Tal como muitos jovens da sua geração, foi arrastado pela vaga de nacionalismo quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu. Aos 18 anos, alistou-se no exército alemão, e o seu idealismo juvenil foi brutalmente destruído pela dura realidade das trincheiras. Nada de Novo no Fronte Ocidental foi publicado em 1929. A Primeira Guerra Mundial tinha terminado apenas uma década antes. A brutalidade e a crueldade da guerra descritas no livro tiveram um profundo impacto nos leitores, especialmente naqueles que tinham experienciado os horrores da guerra em primeira mão. O livro foi um sucesso imediato na Alemanha, sendo rapidamente traduzido para várias línguas e a receber reconhecimento internacional.
No entanto, este sucesso não foi isento de controvérsia. No turbilhão da batalha, retratado em Nada de Novo no Front, encontramos um grupo de jovens, mal tendo atingido a maioridade, arrancados de suas vidas cotidianas e lançados no vórtice da guerra e do caos. Com origens diversas, partilham um destino comum. São soldados numa guerra que moldará para sempre a sua percepção da vida e da morte. Paul Belmer e os seus colegas de turma não são soldados experientes, mas sim jovens que cresceram juntos, partilhando sonhos e ambições. Subitamente, confrontam-se com a brutal realidade da guerra, obrigados a abandonar a despreocupação da juventude e a assumir o papel de soldados. Os dias que antes eram preenchidos por aulas e brincadeiras dão lugar à dura realidade do treino militar e da disciplina. Assistimos à sua transformação em soldados, um processo brutal que os despoja da inocência juvenil e os prepara para as atrocidades da guerra. Diariamente, são levados aos seus limites físicos e psicológicos, treinados no uso de armas, na obediência e na arte de sobreviver em condições desumanas. A transformação é rápida e implacável, deixando-lhes apenas duas opções: adaptar-se ou perecer. Os seus sonhos juvenis contrastam fortemente com a sombria realidade que os envolve. Paul, o protagonista da narrativa, descreve as suas experiências com uma mistura de sinceridade e desilusão. Relata como a excitação inicial de envergar o uniforme e servir a pátria dá lugar à consciência aterradora da crueldade da guerra. Estes jovens, outrora cheios de vida e esperança, veem-se obrigados a lidar com a morte, o sofrimento e a perda dos seus companheiros. Os seus sonhos de glória desvanecem-se, substituídos pela luta diária pela sobrevivência e pelo profundo desejo de paz e pelo regresso à vida que conheceram. Através dos olhos de Paul, testemunhamos como a guerra transforma estes jovens, despojando-os da sua humanidade e deixando-os com profundas cicatrizes físicas e emocionais. As suas cartas para casa são um testemunho do seu desespero e da saudade da vida que deixaram para trás. Os momentos de camaradagem e solidariedade entre os soldados, embora escassos, são preciosos e proporcionam um breve consolo num mundo dominado pela violência e pelo medo. Em última análise, Nada de Novo no Front é um retrato comovente da inocência perdida e do impacto devastador da guerra sobre uma geração inteira. À medida que Paulo e os seus camaradas lutavam na brutal guerra de trincheiras, uma profunda transformação tomava conta deles. Depararam-se com uma crueldade inimaginável. O entusiasmo que sentiram durante o treino esvaneceu-se, dando lugar ao medo e à ameaça omnipresente da morte. A trincheira tornou-se o seu mundo, um espaço claustrofóbico onde a lama, o sangue e a morte eram omnipresentes. Tiveram que sobreviver sob fogo de artilharia constante, envolver-se em combates corpo a corpo e testemunhar a colheita aterradora do gás venenoso. A guerra graçava implacavelmente ao seu redor. Paul via os seus amigos perecerem um a um. Cada perda arrancava um pedaço das suas almas, até que o desespero e a exaustão os consumiram. Lutavam contra as cicatrizes psicológicas da guerra, o fardo da morte e a certeza de que a guerra os tinha mudado para sempre. Imaginem um mundo desprovido de cor, mergulhado em tons de cinza e castanho. O ar é pesado, impregnado com o cheiro de pólvora, carne em decomposição e água estagnada. Estas são as trincheiras, autênticos trilhos de lama e aço que serpenteiam pelos campos franceses. Aqui, no subterrâneo, Paulo e seus camaradas de armas passam os seus dias, subjugados ao ritmo implacável da guerra. Nestas trincheiras, a vida segue ao ritmo de uma marcha sombria. O medo e a angústia assombram os soldados neste lugar que parece não ter fim. Os dias passam em tensa expectativa, até que, de repente, o silvo de uma bala quebra o silêncio. Ao longe, ouve-se o som sinistro do bombardeamento de artilharia. Os soldados buscam distração jogando cartas, escrevendo cartas para entes queridos em casa, ou olhando para o vazio com o olhar perdido, presos num turbilhão de medo, tristeza e saudade.
À medida que a guerra se prolongava, Paul e os seus camaradas começaram a perceber que o verdadeiro inimigo não eram os soldados do outro lado da terra de ninguém, mas sim a própria guerra. As trincheiras tornaram-se um cadinho onde os seus sonhos, a sua humanidade e a sua esperança lentamente se desvaneciam. Já não eram jovens cheios de idealismo, mas veteranos calejados, cujas almas estavam marcadas pelos horrores da guerra. Esta história comovente revela dolorosamente como a guerra destrói a humanidade. A guerra é um processo que priva o homem da sua essência, da sua individualidade. A sua humanidade, a sua alma, é lentamente apagada. O Paul e os seus amigos, em tempos jovens cheios de sonhos e esperança, transformam-se em engrenagens sem alma numa máquina de guerra implacável. Os seus nomes, as suas personalidades, as suas esperanças no futuro, tudo isto é consumido pela luta diária pela sobrevivência. A face desumanizante da guerra é agravada pela máquina implacável do exército. Paul e seus companheiros não escapam aos olhares frios dos oficiais, muitas vezes indiferentes ao destino dos seus soldados. Aos olhos dos seus superiores, tornam-se peões num jogo maior, facilmente substituíveis e sacrificáveis para atingir objetivos estratégicos. As ordens, muitas vezes dadas com pouca consideração pela vida humana, devem ser cumpridas de forma absoluta e sem objeções. Antes da guerra, a vida de Pavel e dos seus amigos era repleta de energia e grandes sonhos. Sonhavam ser escritores, professores, músicos, sonhos que agora pareciam tão distantes como as estrelas acima das trincheiras. Mas a guerra lançou a sua sombra negra sobre as suas vidas, esmagando os seus sonhos juvenis, deixando apenas tristeza e pesar. A guerra não lhes roubou apenas os sonhos, mas também a juventude. O riso, a amizade, os dias despreocupados da juventude que prometiam um futuro brilhante, são agora apenas memórias distantes, um eco amargo de uma vida que parece existir num mundo diferente. O final de novo no fronte ocidental é tão inevitável e deprimente. Ele destaca a realidade e a brutalidade da guerra, enfatizando a imagem central do romance. A obra de Erich Maria Remarque transcende o tempo e o espaço, apresentando um protesto intemporal contra o flagelo da guerra. Paul testemunhou a morte de inúmeros companheiros e sentiu sua própria alma, sua inocência, afundar na lama das trincheiras. Ele foi confrontado diariamente com a violência da guerra, a perda de seus melhores amigos e a erosão de sua própria identidade. A desintegração da sua humanidade. Ele até começa a se distanciar de seus camaradas. Muitas vezes, apenas o laço de fraternidade que os une os impede de sucumbir totalmente ao desespero. Nesse caos, ele enfrenta seu destino trágico e prematuro. A guerra não escolhe, ela toca a todos com dor e perda, combatentes e civis. Como muitos outros, Paul é levado pelas ondas implacáveis da violência. Sua morte, descrita nas últimas linhas do romance, é um momento congelado no tempo. Nenhum ato heróico, nenhuma despedida dilacerante, apenas uma nota simples, como uma nota de rodapé num relatório militar. É um lembrete sombrio de que as vítimas da guerra muitas vezes permanecem sem nome, sua bravura não reconhecida, seu sacrifício não apreciado. Túmulos sem nome, memoriais de guerra, são suas únicas testemunhas. O reconhecimento silencioso de seu sacrifício. O romance nos força a refletir sobre o custo da guerra e as vidas destruídas que ela deixa para trás. Ele nos lembra que por trás de cada nome gravado em pedra há uma história, uma vida vivida, um sacrifício que não devemos esquecer. Ao fecharmos a comovente história de Paul e seus companheiros, que a mensagem intemporal de "nada de novo no fronte" permaneça conosco. A brutalidade da guerra, a perda de humanidade e o sofrimento inimaginável de inúmeras vidas servem como uma amarga lembrança da nossa humanidade partilhada. As histórias destes jovens, os seus sonhos desfeitos e vidas brutalmente interrompidas, são um aviso sobre o verdadeiro custo dos conflitos armados. Este é um chamado à construção da paz,
à memória e à homenagem do seu sacrifício e a garantir que as suas vozes sejam ouvidas, agora e para sempre. Se esta história o tocou, se o fez refletir sobre o impacto da guerra, encorajo-o a partilhar esta mensagem. Subscreva o nosso canal, partilhe este vídeo e mantenha a discussão viva. Recordemos estes soldados esquecidos e façamos com que as suas histórias nunca sejam esquecidas. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, veja a descrição para links úteis e ofertas especiais. Gosto, subscrever, partilhar, subscreva e partilhe.